Me chamo Eduardo, tenho 11 anos, estudo na Escola Reverendo Silas Crespo. Hoje eu vou estar contando a história do livro Asas Brancas, do autor Marcelo Queiroz Teles. A história conta sobre o Zeca, um menino que mora em São Paulo. A escola dele deu uma férias de uma semana. E um amigo dele, Nelson, chamou ele para ir na fazenda do seu tio Gilberto. E chegando lá, ele conheceu a prima do seu amigo Nelson, que se chama Dani, e ele se apaixonou por ela. Nos primeiros dias, ele foi conhecendo a fazenda e foi. E passou o tempo, ele viu o seu amigo Nelson e a prima dele, a Dani, cochichando, e falou então assim, lá vem. Então de noite ele sentiu umas coisas rastejando no seu cobertor e ficou assustado. Então não conseguiu dormir direito. Para disfarçar de manhã, ele foi tomar um leite fresquinho da vaca. Então foram andar a cavalo. E a Dani foi apresentando os pontos turísticos da cidade. E foram se passando os dias. Até que um dia todos foram para um pé de jabuticaba, perto da fazenda. Então o seu amigo Nelson pulou na primeira jabuticabeira. E seu amigo Zeca e sua prima Dani foram no outro pé. E quando o Zeca se assustou, ele estava de mão dada com a Dani. Então seu amigo Nelson viu e saiu de fininho. Então falou assim, o último a chegar na fazenda é o macaco manco. Então a Dani já pulou na jabuticabeira e foi correndo. Como o Nelson ficou um pouco assustado, ele foi comendo poeira dos dois. No meio do caminho ele encontrou uma jiboia. Pulou e gritou muito os dois. Os dois amigos, a Dani e o Nelson, vieram para ajudar e contaram que essa jiboia era Gigi, a cobra de estimação do pai dela. E nesse tempo foram se passando os dias, até que deu o último dia que o pai de Dani falou assim, você vai sentir muita falta do Zeca, né, Dani? Então o Zeca e a Dani ficaram muito constrangidos. Então seu pai, para resolver o problema, falou, vocês podem ir conversando lá fora, que eu e o Nelson vamos brincar de bola no buraco. Enquanto isso, acabou que os dois foram chegando, se aproximando, e a Dani deu um beijo na bochecha dele e falou que gostava antes mesmo dele falar. Então o Zeca ficou muito sem graça, então no meio do caminho foi escrevendo sobre o que aconteceu. E para apresentar para essa turma, o que eu entendi que o Zeca foi criando asas e foi crescendo, foi se soltando nessa fazenda. E essa é a história Asas Brancas. Esse é meu livro, De Cara com o Espelho, e o nome do autor é Leonor Correia. Meu livro reflete a cobrança atual de beleza física, que fala sobre o preconceito. Nesse livro tem várias histórias falando sobre o preconceito e uma solução do preconceito. Mas o preconceito não é nem o começo nem o fim, porque a começar de mim que eu tenho que falar, não faça isso com o outro, não faça isso com aquilo. O preconceito tem que começar da gente, porque isso não é nem o começo nem o fim. E se a gente não tomar atitude, o preconceito não vai parar. Porque se eu chegar no Josué e falar assim, ô Josué, seu baixinho, aí eu vou estar magoando o Josué, chateando a pessoa e ele não vai gostar disso. Então, por isso que o preconceito, eu tento arrumar uma forma de parar o preconceito. Porque se o preconceito não parar, o mundo vai piorar. Porque o mundo já passa por momentos difíceis. E se o preconceito não parar, o mundo pode ficar ainda pior. Meu nome é Maria Alice, eu tenho 10 anos. Eu li um livro que se chama Felpo Felma. Ele é um livro que se trata sobre o preconceito e sobre o bullying, porque a história é de um coelho que ele é escritor e poeta. E aí, durante a infância dele, ele teve vários problemas porque a orelha dele era uma mais curta que a outra. Então, por causa disso, ele sofreu muito bullying pelos amigos na infância dele. E durante esse tempo, ele foi crescendo com meio que uma tristeza dentro do coração dele.
que ele ficou com muitos traumas durante essa infância dele. E aí, quando ele foi crescendo, ele percebeu que não precisa ligar para a opinião dos outros e nem para a opinião que você não vai se importar. Porque se você olhar para você mesmo, você não precisa da opinião dos outros. Então, para isso, ele foi crescendo e por isso que ele se tornou escritor. Porque aí ele ia colocando as histórias que ele queria que tivesse acontecido na infância dele. O Anjo de Guarudo, do autor Oscar Rasco. Esse livro ele fala sobre um anjo que é meio linguarudo, como pode ver no título do livro. Na primeira página tem um menino que ele começa a falar sobre a vida dele, que ele perdeu os pais e mora com os avós. E na página 30, que é o começo da história, bem direitinho, ele explicando realmente a vida dele, ele começa a falar assim, por exemplo, que a vida dele é como se fosse um desastre, mas a vida dele, quando for chegando na metade do livro, começa a melhorar. Aí então, como o menino ele não tinha muitos amigos, ele acabava ficando sozinho e a única pessoa que ele podia contar era com os avós. E sempre quando ele ia conversar com os avós dele sempre davam um conselho e os amigos dele que ele tinha eram o Felipe e a menina que eu esqueci o nome. Que, na minha opinião, o único amigo que ele teve que foi leal foi o Felipe, que sempre ele dava conselho e a menina já quase não ficava com ele e ajudava só com algumas coisinhas de problemas. Então, o menino ele foi crescendo com essa tristeza no coração, porque sempre quando ele ia fazer alguma coisa, ele ficava só pensando em tristeza, por exemplo. Nossa, a minha vida é um desastre e eu não consigo ser feliz. E com esse amigo Felipe dele, ele conseguiu se abrir e fazer novas amizades. E com isso ele foi tomando mais coragem, tirando essa tristeza e foi fazendo amigos e por conta disso, aquela voz da cabeça dele sumiu. E com os amigos dele, ele foi se abrindo, se mostrando para todo mundo e esqueceu todas as mágoas que ele guardava, não dividia a tristeza dele com ninguém e foi fazendo mais amizade e deixou aquela amizade falsa com a menina que ele tinha e foi crescendo, contando da vida dele com os amigos, relembrando o passado e esqueceu de tudo o que ele passou na infância na escola. E na minha opinião, o livro é muito bom para essas pessoas assim que pensam que a tristeza vai ajudar a chegar em casa e ficar, por exemplo, tem gente que chega em casa, fica no quarto, não quer saber de ninguém, não conversa com o pai ou com a mãe, a avó, não sei com quem eles moram, e vai guardando só mágoa. E por conta dessa mágoa pode acabar causando uma depressão. E, na minha opinião, essas pessoas deviam se abrir e esquecer essa tristeza. Primeiramente, bom dia, né, turma? Eu fiquei muito feliz de ouvir, mas para mim não foi novidade, porque eu sei do potencial de vocês. A Renata estava conosco aqui no dia de estudo, e aí eu disse para ela o quanto que os meninos gostavam de ler. E aí ela foi e falou, traga-os para mim. Aí eu os levei, eles conversaram com a Renata e ela os presenteou. E aí eles leram e fizeram um resumo do que eles entenderam sobre os livros que leram, cada um com assunto diferente. Então eu sou muito grata à nossa pedagoga Renata e o empenho de vocês que leram, continue lendo, porque nós só vamos ter conhecimento através do saber. Que isso não venha, que vocês 4
não seja só vocês, mas que a turma toda, né, venham ter a oportunidade de estarem aqui lendo, para que nós possamos estar com ideias melhores e sendo pessoas melhores na nossa sociedade, certo? Obrigado.